Então, falando um pouco mais sobre essas escalas de medida, o que a gente falou ali? Tem velas, né, que conseguem reter até 0,5 micron. Ele colocou como micron, tá? Em alguns lugares você vai achar isso como micra, ou o nome que é mais utilizado, que é micrômetros. Ok? Isso aqui são o quê? São escalas, tá? São escalas de medida de tamanho, tá? Escalas de medida de tamanho. Medida de tamanho, assim como o metro, tá? E aí a gente fazendo uma relação sobre isso, o metro, se a gente colocar aqui, né, no meio, para esse lado, né, a escala aumenta e para esse lado a escala diminui. Então, o metro, né, tem uma escala maior que ele que a gente utiliza muito, que é o que? O quilômetro. O que significa o quilômetro? 1 quilômetro significa o quê? 1000 metros. Ou seja, essa escala aqui ela é 1000 vezes maior que o metro. Tá? Escalas maiores que o metro, normalmente a gente usa até o quilômetro. Tá? Você vai ver, né, por exemplo, na astronomia eles usam outras escalas aí gigantescas, né, tipo anos-luz, mas isso aí é uma coisa que dificilmente vocês vão utilizar. Pode achar isso aqui, por exemplo, em revistas e livros, tá bom? Mas normalmente a gente usa o quê? Quilômetros, metro. Aqui para baixo, quando a escala diminui, a gente utiliza vários tipos de medidas, né? Uma das que a gente mais utiliza é o que? O centímetro. O que significa o centímetro? É uma medida 100 vezes, ó, 100 vezes menor que o metro. Utilizamos muito também o milímetro, que é 2 m's, que é 1000 vezes menor que o metro. E o que vocês viram agora aí é o que a gente chama de micrômetro. É uma letra grega chamada mi, tá? Mi. A letra grega ela é mais ou menos assim, ó. Parece um U com essa perna maior, tá? Esse aqui é o micrômetro, ok? Então, é nessa escala, ou seja, partículas 1 milhão de vezes menor que o metro que o filtro, aquele filtro de água, consegue reter. Só para vocês terem uma ideia do tamanho das partículas que aquele filtro consegue reter, certo? Temos outras escalas aqui também, e que a gente falou na aula passada, quando a gente falou sobre os colóides. Uma delas é o nanômetro. É um N e um M. Nanômetro. Nanômetro. Que é o quê? 1 bilhão de vezes menores que um metro. Certo? Então, um metro tem o quê? 1 bilhão de nanômetros. Ok? Um metro tem quantos micrômetros? 1 milhão de micrômetros. Um metro tem quanto em milímetros? 1000 milímetros. E um metro tem quanto em centímetros? 100 centímetros. Tá? Então essas aqui são as escalas mais utilizadas em relação a tamanho. Tá? Em relação ao tamanho das coisas. Ok? Então é bom vocês darem uma olhada, né, e saberem sobre isso. Temos algumas escalas que a gente fala muito também em relação a volume, tá? A volume. E o que a gente mais utiliza é o que? O litro, que é simbolizado pelo L. Aparece muito em bebida também o que? O ml, tá? Que é 1000 vezes menor que o litro. Ou seja, 1 litro tem 1000 ml. 500 ml tem quantos litros? 0,5 litros, tá? Então, em relação a volume, a gente utiliza o que? Normalmente essas duas escalas aqui, ou litro ou mililitro, ou ml, tá? Lembrando que para medir volume a gente utiliza algum recipiente que de fábrica, certo? Ou pela indústria, ele já nos dá a medida correta. Tá? Então a gente tem que ter algum padrão aqui, certo? Algum padrão para medir volume. Normalmente a gente utiliza aqueles medidores, aqueles copos medidores.
No metro, ou no tamanho aqui, a gente também tem um padrão, certo? Um padrão. E com esse padrão é que a gente faz as medidas ou que são produzidas, por exemplo, alguns utensílios para medida de tamanho, né? Assim como régua, uma régua ou uma trena, certo? Então existe um padrão, esse padrão está lá no museu de Paris, certo? Então tem uma barra de ferro lá, de ferro não, uma barra de metal, onde diz, ó, esse tamanho aqui é chamado de metro. E com base nessa barra é convencionada todas as medidas de tamanho no mundo, ok? E o volume ele tem uma relação com esse metro aqui, que aí para frente a gente pode voltar a falar sobre isso, que agora não é o caso, certo? Então aqui estou mostrando um filtro, certo? De diesel, por exemplo. Ele funciona um pouco diferente, mas faz a mesma coisa. Retém o quê? Os particulados que estão nesse tipo de combustível. O diesel, que é um combustível utilizado muito em caminhões, né? Então o diesel ele entra por aqui, certo? Esse particulado ele é retido aqui dentro e aí o diesel passa por aqui onde ele vai para o motor. Esse diesel filtrado. Se esse diesel, porventura, tiver um pouquinho de água, essa água vai aonde? Vai para o fundo, tá? O diesel ele é semelhante à água com óleo. A água fica embaixo e o diesel fica em cima. Então essa água, como ela fica embaixo, ela vai começando a escorrer e ficando nesse compartimento para quê? Porque essa água não vá para o motor e danifique o motor, certo? Então temos filtro, além de ar, a gente também tem filtro de combustível, filtro de óleo dentro dos automóveis. Uma segunda forma de separação é a chamada decantação, certo? O que é a decantação? Aqui a gente vê onde ela ocorre, tá? Isso aqui é uma lagoa de decantação, que pode ser uma lagoa de decantação numa estação de tratamento de água ou de uma estação de tratamento de esgoto. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia ou já tiverem ido a uma estação de tratamento de água e de esgoto, você vai ver essas imensas lagoas, tá? É o que? Essas lagoas elas existem para que a decantação ocorra. O que é decantação, professor? É isso aqui, ó. A gente deixa, tá? Esse material, tá? Esse material normalmente é o que? Um material heterogêneo que tem agregados aqui ou coloides, certo? Deixa ele em repouso um tempo. Esse material particulado aqui ele começa a sedimentar, ou seja, ir para o fundo, ok? Quando vai para o fundo a gente procede à decantação, ou seja, eu derramando devagar essa parte aqui de dentro, eu consigo separar essa parte de cima da parte de baixo. Professor, mas você mostrou uma piscina, não tem como escorrer a piscina desse jeito. Não. O que acontece com a piscina? Vai entrando água aos poucos, né? Esse material aqui vai entrando aos poucos, certo? Por um lado, e aí existe um escoadouro aqui em cima, que quando atinge esse volume, essa parte superior já está limpa e sai, certo? Então, por um lado, entra esse material com muitos sedimentos. Até esse material todo vir para cá, esses sedimentos vão o quê? Vão ficando retidos ao fundo. Então vai sendo escoado por cima, certo? Ele vai sendo transbordado essa água mais limpa para outro local, onde vai fazer outros métodos de separação até purificar toda essa água ou o esgoto que vai ser lançado em algum corpo d'água, certo? Uma vez que a gente não pode jogar esgoto in natura nos corpos hídricos. A decantação ela também ocorre em ar, tá? Tem alguns sistemas de purificação de ar, principalmente aqueles sistemas centrais de banco ou grandes edifícios, onde existem uns caixotes. Se a gente olha para cima, a gente vê uns retângulos muito grandes de metal. Normalmente aquilo ali são decantadores, onde o gás, né, ou esse ar com poeira chega e passa por aqui. Quando vai passando nesse sistema, tá?
aquela poeira vai sendo retida, certo? Então isso aqui, gente, e aqui vai sair o ar limpo que a gente deseja. Esse decantador, ele é um sistema diferente da filtração. Lembre que para ser filtração tem que ter algo ou um filtro que retém esse material, certo? Então para esse aqui ser filtro, ou a gente chamar isso aqui de filtro, teria que ter um filtro aqui, ó, uma coisa retendo ele. Então esse gás com poeira ia passar o gás e essa poeira ia ser retida aqui, certo? Os decantadores eles são mais baratos nesse funcionamento, porque não precisa desse filtro. Basta o que? Abrir o decantador e limpar ele e depois ele volta a funcionar. Em relação à filtração de ar, a gente tem o que? Que trocar o filtro. Então é um sistema um pouco mais, com custo um pouco maior. Então a decantação nada mais é que a separação que desses sedimentos que estão em cima, ou dos sedimentos mais pesados, vamos dizer assim, da porção que está acima, tá? Que pode ser um líquido ou um gás. Não possui filtro, porque se tivesse filtro seria filtração. A decantação ela ocorre, por exemplo, nesse equipamento aqui, gente, que vocês na aula de vinho devem ouvir falar. Se não ouviram falar, quando a gente fizer o curso lá de vinhos, que para frente eu vou falar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ou o instrutor lá vai falar um pouquinho sobre isso. Esse equipamento a gente chama ele de decanter. Decanter. Ele faz justamente a decantação, ou seja, você pega um vinho, normalmente o vinho eles têm alguns particulados no fundo. Então, para o cliente não tomar um vinho junto com esses particulados, se coloca nesse decanter, certo? Os particulados vão ficar o quê? Aqui no fundo, parte deles, mas o ideal é que não fique, mas que fique retido aonde? Na garrafa. O decanter, então, ele faz uma decantação. Há uma retenção aqui dos particulados e somente o vinho líquido sem particulados vem para cá. Ele tem outra função também. Em alguns tipos de vinho se coloca no decanter para aerar esse vinho, ou seja, para ele ter mais oxigênio entrar nele, para que esse vinho evolua, ou seja, consiga se obter novos sabores e odores do vinho com o contato com o ar. Tá? Tem certos tipos de vinho, quando coloca no decanter, né, se pede até para agitar bastante o decanter para ele aerar bem. Tá? E ele tem esse formato justamente para aumentar a quantidade de ar em relação ao contato com o vinho. Né? Quanto mais abaulado ele for, mais quantidade de ar vai estar em contato com esse vinho. Então, mais esse vinho vai evoluir, vamos dizer assim, né, para um aroma e um sabor agradável. Então, o decanter, no caso, aí tem duas funções. Né, para que haja decantação desses particulados que estejam aqui nos vinhos, certo? E para que esse vinho tenha um maior contato com o oxigênio.